A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. É com alegria que cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. Nós no programa Verdades da Fé. Estamos falando sobre os artigos do Credo, estamos então tratando sobre a Santa Igreja Católica, a igreja que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Hoje, então, já nós falamos sobre a fundação da igreja, como ela foi constituída com os apóstolos, falamos sobre Pedro, sobre o Papa, e hoje nós falaremos sobre os sucessores dos apóstolos, que são os bispos e seus auxiliares, que são os sacerdotes. Gostaria então de convidar a todos os nossos ouvintes a fazermos uma oração, pedindo a graça de Deus sobre cada um de nós, para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu os saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Então, como nós falamos, a Igreja Católica é o reino de Deus aqui na Terra. É a sociedade dos fiéis cristãos que nos tornamos cristãos pelo batismo. E a função da Igreja é a santificação dos homens, é levar os homens ao céu. Assim, a obra da criação atribuímos a Deus Pai, a redenção a Deus Filho e a nossa santificação ao Espírito Santo. E assim, a igreja começa com Pentecostes. Sim, nosso Senhor funda a igreja sobre Pedro e a igreja começa a sua missão depois da ressurreição e a ascensão de nosso Senhor dos céus, e quando ele envia o Espírito Santo. E assim a missão dos apóstolos de ir por toda a terra pregando o Evangelho. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Batizados e de por toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crerem serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Então, nós cremos na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sob Pedro, que teve sua continuidade nos outros papas seguintes. Então, até hoje nós temos a continuidade apostólica. E estamos, então, Cristo constituindo São Pedro, chefe dos apóstolos fiéis, com efeito disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Entregou a chave do reino do céu e muitas vezes honrou com distinções particulares. Mas então o Papa, o Bispo de Roma, é chamado então de Papa. Sua Santidade,
o pai do cristianismo, o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder espiritual. Mas hoje nós falaremos então dos outros apóstolos. São Pedro foi Papa. Os outros apóstolos, então, são seguidores, testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E os bispos que são os sucessores dos apóstolos. Os bispos ocupam o lugar dos apóstolos. Os bispos estão unidos aos apóstolos pela sua ordenação, como um último anel de uma cadeia está unido ao primeiro. Os bispos não se distinguem dos apóstolos senão pelos limites da sua jurisdição. Esses tinham como campo de ação toda a terra. Aqueles não têm senão a sua diocese. Além disso, os apóstolos estavam revestidos de uma infalibilidade pessoal que os bispos não têm. Isso explica-se pela missão extraordinária dos apóstolos, que careciam de poderes e dos dons extraordinários, como o dom dos milagres, da língua e da infalibilidade. O poder dos bispos consiste em governar a parte da igreja que lhe é confiada pelo Papa, em participar com ele no governo da Igreja Universal. Então, a autoridade dos bispos está unida ao Papa, assim como o Papa deve estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, já no seu tempo, marcaram aos bispos determinadas regiões. Creta, por exemplo, a Tito, como diz São Paulo na primeira carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. A região confiada a um bispo chama-se diocese. O bispo exerce a sua autoridade pastoral e doutrinal, aceitando e educando candidatos ao sacerdócio, constituindo e conferindo o cargo eclesiástico, dando jurisdição aos confessores e a missão aos catequistas, sejam eles eclesiásticos ou leigos, aprovando livros, promulgando as pastorais da quaresma. Então, o bispo é a autoridade delegada pelo Papa para a administração de uma diocese. Ora, a autoridade é do Papa. Ele, então, dá essa autoridade pastoral e doutrinal. E assim que o bispo vai ter uma circunscrição, quer dizer, ter um território. E vamos dizer aqui, a diocese de Anápolis não corresponde apenas à cidade de Anápolis, mas muitas cidades vizinhas. Assim como a diocese, agora também a arquidiocese de Goiânia, corresponde a capital e a outras cidades vizinhas. Na diocese de Anápolis, temos várias cidades. Podemos contar Teresópolis, Goianápolis, Nova Veneza, Petrolina, Damolândia, São Francisco, Jesúpolis, Jaraguá, Jaranápolis, Pirinópolis, Corumbá, Vila Propício, Alexânia, Abatiânia e outras ainda que eu não estou citando agora. Mas vemos então que é um território grande sob a administração do bispo e o bispo então que vai nomear aqueles padres que vão cuidar dessas paróquias. O responsável pela paróquia normalmente é um pároco, quando recebe um título de pároco, ou um administrador paroquial. Agora, ao padre que às vezes tem um outro padre que auxilia esse administrador paroquial ou pároco, é chamado de vigário.
Muitas vezes também na paróquia tem um diácono permanente. As funções pontificais, poder de ordem, são a administração do crisma, a colocação da ordem, a absolvição dos pecados que lhes são reservados, a consagração da igreja, altares, vasos sagrados. Assim, o bispo é aquele que vai fazer a consagração de uma igreja, é aquele que vai ordenar outros sacerdotes. Pensemos, a obrigação do bispo, então, é cuidar daquelas vocações que irão vir a ser sacerdotes. Aqui na Diocese de Anápolis, nós temos, então, o seminário, que pode ter o seminário menor, que são aqueles que ainda não completaram o 2º grau, e o seminário maior, que faz o estudo de propedêutico, de filosofia e da teologia. O propedêutico é uma preparação para a filosofia e teologia. Então, é o primeiro ano de formação. Depois, o aluno vai fazer a filosofia e depois a teologia. Nesse tempo, é que ele vai receber as ordens menores e depois vai receber o diaconato. Tem um tempo de experiência e depois é marcada a ordenação sacerdotal. Então, é o bispo que vai ordenar esse seminarista, que agora vai ser diácono e depois vai ser ordenado sacerdote. E na ordenação, exatamente, também o sacerdote, novo sacerdote, promete respeito e obediência a seu bispo e aos seus sucessores. Depois, então, aí o que o bispo, esse padre, agora é um sacerdote. Quem dá autorização para esse sacerdote celebrar a missa é o bispo, é a autoridade do bispo que vai dizer, agora eu autorizo você a celebrar a Santa Missa. Assim também é quando ele vai dar a autorização para que o novo sacerdote também atenda confissões. Então, o padre só pode atender confissões e celebrar a missa porque recebeu a autorização do bispo. Então, é que ele dá o chamado uso de ordem. E como uso de ordem, quer dizer o quê? Ele está estendendo a autoridade dele como bispo, como sucessor dos apóstolos, para a santificação dos fiéis. Os bispos não são, portanto, simples vigários do Papa. Eles têm uma autoridade real no governo da Igreja. Os bispos têm uma jurisdição, uma autoridade própria na Igreja. São verdadeiramente pastores do rebanho que lhes foi confiado, porque são constituídos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus. Assim como um príncipe herdeiro tem por nascimento um direito real ao governo futuro do país, os bispos, pela ordenação, um direito ao governo da Igreja que o Papa lhe confia. Os bispos são, pois, os príncipes da Igreja e têm razão esse título, por terem a jurisdição, a autoridade ordinária imediata, são também chamados ordinários. Então, porque ele tem o poder comum a isso, de fazer isso. O conselho que assiste o bispo chama-se cabido. Os seus membros são normalmente cônegos. Hoje nós temos aquele conselho chamado conselho presbiteral, que são aqueles que uma parte é escolhido pelo bispo e outro também é eleito pelos sacerdotes, pelos religiosos. Então, que vai formar. Tem aqueles que têm, pelo cargo que ocupa,
serem do conselho presbiteral. Outros são escolhidos pelo bispo. Quando vaga uma diocese, um deles é eleito vigário capitular e governa a diocese até o fim da vacância. No caso da diocese de Anápolis, nosso bispo é Dom João Wilke, que agora completou 74 anos. E quando o bispo atinge 75 anos, ele pede a renúncia. Então, o Papa acolhe ou não, e aí nomeia outro bispo. No caso da diocese de Anápolis, por causa da saúde de Dom João, ele pediu um bispo auxiliar. Então, nós tivemos primeiramente um bispo auxiliar, temos o nosso bispo coadjuntor, que não é apenas auxiliar, é aquele que está junto como coadjuntor, quer dizer, junto, não apenas para auxiliar, mas já tendo autoridade administrativa. Assim, se vier a ter o falecimento de Dom João, Dom Valdemar assume imediatamente. Também, se ao completar os 75 anos, também Dom Valdemar assume imediatamente. Não terá nem aquela missa de posse, assim como solenidade, porque ele já assumiu aqui a diocese. Então, nós temos o dever de rezar pelo nosso bispo Dom João, mas também temos o dever de rezar pelo nosso bispo Dom Valdemar. Então, que nós pensemos nisso, tenhamos o respeito para com nossos bispos como sucessores dos apóstolos. Tenhamos para com eles respeito e obediência. E o melhor modo de respeito e obediência é quando nós verdadeiramente o amamos como representantes da nossa Santa Igreja. Oferecer nesse momento uma música aos nossos ouvintes.
Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Estamos falando sobre o tema do credo. Creio na Santa Igreja. Já falamos sobre a fundação da Igreja, falamos sobre o Papa. Estamos falando agora sobre a autoridade dos bispos, que são sucessores dos apóstolos, e em seguida falaremos sobre os sacerdotes. Os bispos estão, contudo, sob a jurisdição do Papa e devem obediência. O Papa confere aos bispos o poder de jurisdição. Ele é a raiz de que os ramos tiram a seiva. Então, os bispos devem estar sob obediência ao Papa e respeito ao Papa. Nenhum bispo pode, portanto, exercer a sua autoridade antes de ter recebido do Papa a instituição canônica. Assim como eu falei, que o sacerdote só pode celebrar missa depois de ordenado e atender confissões depois que recebe do bispo essa autorização. Assim também, os bispos têm essa autorização do Papa, que é a sua instituição canônica. Além disso, é obrigado a prestar contas cada 5 anos ao Papa do estado da sua diocese. São chamadas assim as visitas ad limina. Então, que a cada 5 anos o bispo faz um levantamento da sua diocese e caminha para Roma, é recebido, é verificado e é passado um relatório, então, para o Papa. Quando o bispo chega, então, às vezes, por regiões, então, região centro-oeste do Brasil, então, os bispos desse regional, que estamos aqui na diocese, os bispos vão até o Papa e tem uma audiência em que o Papa, tendo assim uma pasta com relatório de cada diocese, poderá tratar de assuntos referentes a essas dioceses. São também obrigados à visita à Sacra Limina Apostolorum, que vai ter lugar quando apresentarem o relatório do estado da sua diocese os bispos da Europa, cada 15 anos, e os de fora, ao menos 10 em 10 anos. Assim também temos no direito canônico. Pode-se apelar para o Papa a uma sentença episcopal. Os bispos separados da sede de Pedro, que não estão em comunhão com ele, tais como os gregos, russos, anglicanos, já não são membros da Igreja e não têm jurisdição alguma. Leão XIII, lembremos, é Leão XIII e não o atual Papa Leão XIV, definiu mesmo solenemente que os anglicanos nem sequer têm poder de ordem. Exatamente, vemos hoje tantos absurdos na Igreja Anglicana, que faz as ordenações de mulheres, faz a ordenação de sacerdotisa e também de bispas. Os bispos que têm outros bispos sob a sua jurisdição chama-se arcebispos ou metropolitas. Então, vemos assim o arcebispo de Goiânia tem sobre a sua jurisdição outros bispos. Então, por isso ele é chamado de arcebispo. Este tem uma preeminência sobre os simples bispos. Tem o direito, em certos casos, de usar um palio, faixa de lã branca de cordeiro, que envolve os ombros, símbolo de doçura e de humildade. Em certos países recebem honras civis. Superior ao arcebispo está o primaz, o primeiro bispo de uma nação. O arcebispo de Leão é o primaz da Gália. Então, vemos que em cada região pode ter um primaz. O primaz tem superiores.
Assim, os patriarcas, em certos países exarcas, os que são orientais, aos quais primitivamente estavam submissos os metropolitas. Então, vemos que tem uma hierarquia entre os bispos e respeitos. Ora, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é uma reunião dos bispos, mas a autoridade dela vem na união daquilo que é definido pelos bispos. E cada um tem, às vezes, os vários secretariados. Já unido aos bispos estão os sacerdotes. Os sacerdotes são os cooperadores do bispo. Na ordenação, o sacerdote recebe do bispo a vida sacerdotal. Como as crianças recebem seus pais a vida natural. Então, os sacerdotes são filhos espirituais dos bispos. Então, é comum e natural que aqueles padres ordenados por um tal bispo tenha uma ligação afetiva maior por isso. Não quer dizer que depois desse bispo não tenha uma relação também afetiva com outro bispo. Podemos ver assim, os sacerdotes que foram ordenados por Dom Manuel Pestana, é normal que tenha um afeto filial para com Dom Manuel. Mas não quer dizer que não tenha na continuidade para os outros bispos seguintes. Assim, o afeto que deve ter de respeito e de obediência também a Dom João e atualmente a Dom Valdemar. Os filhos nunca têm na casa paterna uma autoridade pessoal. São sujeitos à autoridade paterna. Executam as ordens que lhes são dadas. O mesmo se dá com os padres. Não tem autoridade pastoral na igreja. Nos concílios gerais não tem voto deliberativo, quanto muito tem voto consultivo. Quanto a eles são chamados. Também não podem excomungar. Não são senão os auxiliares, os cooperadores dos bispos, as ordens dos quais se deve submeter. Então, o bispo tem um grupo de sacerdotes chamado Conselho Presbiteral. Mas esse conselho, como o nome próprio diz, é conselho. Ele pode dar um voto, o bispo consulta a eles para tomar essa autoridade. E pode chegar um momento em que todo o conselho seja contra alguma coisa. Por exemplo, se apresenta um candidato para o sacerdócio. E o clero, então, os padres do conselho acham que não deve ser ordenado. Mas o bispo diz, não, eu quero ordená-lo. Ele tem direito a fazer isso. Da mesma forma, ao contrário. Se todos indicarem que tal seminarista está pronto para ser ordenado, e o bispo disser, não, eu não vou ordenar ele agora, não. Então, também ele tem essa autoridade. Então, a autoridade máxima numa diocese é sempre o bispo. Sim, ele está sujeito ao Papa. Os padres só têm uma parte dos poderes dos bispos e não os podem exercer sem autorização deles. Assim também é o caso do uso de ordens para celebração do matrimônio. Um sacerdote, ao ser ordenado, o bispo dá normalmente o uso de ordem para celebrar a Santa Missa e o uso de ordem para atender confissões. Depois, quando ele manda um padre para uma paróquia, aí esse padre tem, então, a autorização de fazer casamentos. Mas esse padre só pode fazer casamento fora da sua jurisdição, quer dizer, fora da sua paróquia, se for a pedido
então autorizado pelo padre de outra paróquia ou pelo próprio bispo. Teve uma ocasião em que eu fui convidado para o casamento de uma amiga, que trabalhava na faculdade, e ela, então, tinha convidado vários padres para o seu casamento. E chegando na hora do casamento, o padre que tinha sido marcado para fazer o casamento não chegou. Teve um infortúnio, alguma coisa, que não estava na hora. A noiva chegou, o casamento estava tudo pronto, na hora certa, a noiva estava no carro e tinha 5 padres lá para assistir o casamento. E aí disseram, não, já que o padre tal não chegou, então um dos daqui pode celebrar. Se não, nenhum de nós temos autorização, o uso de ordem para fazer esse casamento. Eu tinha feito numa capela, a 500 metros, um casamento antes. Sim, eu tinha autorização para fazer aquele casamento naquela capela, mas eu não tinha autorização do pároco para fazer esse outro casamento. Teria que ser necessário que o pároco que não estava no momento ou o bispo autorizasse a um daqueles padres a fazer o casamento. Então, quer dizer, o padre só tem uso de ordens na paróquia em que é designado. E ele pode ser, então, ele tem poder? Pode fazer casamento, desde que tenha a autorização normalmente do pároco ou do bispo para fazer esses casamentos. Então, o padre está sempre submetido ao bispo. Gostaria de oferecer, nesse momento, uma música aos nossos ouvintes. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso coração, dentro do vosso sagrado coração. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso coração, dentro do vosso sagrado coração. Protegei-os de todo o mal e conservai imaculadas suas mãos ungidas, que tocam vosso sagrado corpo. Ó Jesus, sacerdote conserva imaculado os seus lábios, tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Ó Jesus, sacerdote
corações, selados no sacramento da ordem, conserve puros e livres de todo apego terreno. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso coração, dentro do vosso sagrado coração. Que vosso amor os guarde do contágio do mundo. Abençoai seus trabalhos apostólicos com muitos frutos. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso coração, dentro do vosso sagrado coração. Que as almas confiadas a eles sejam fonte de alegria e constituam no céu sua gloriosa coroa eterna. Ó Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso coração, dentro do vosso sagrado coração. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Então, estamos falando, temos a autoridade do Santo Padre, o Papa, em seguida temos os seus bispos como sucessores dos apóstolos e com os seus auxiliares, com os seus cooperadores, temos os sacerdotes. E os padres só têm uma parte do poder do bispo e não podem exercer sem a autorização deles. Essa autorização chama-se aprovação, missão canônica. O hábito do sacerdote normalmente é com a batina preta. Em lugares quentes pode ser uma creme ou até a mesmo branca. Essa cor recorda ao padre o pensamento da morte. Então, vestido completamente fechado, recorda que ele deve ser absolutamente inacessível aos prazeres criminosos ou mundanos. Então, é um ato de mortificação. Recentemente foi substituída a batina pelo clégima. Então, deve ter um sinal que identifique quem é o sacerdote. Os padres que o bispo encarrega da administração e cura das almas de uma região da sua diocese chama-se o pároco ou administrador paroquial. Essa circunscrição chama-se da paróquia. Na igreja grega, o pároco chama-se pope. Em certos países, o pároco, abade ou prior, é apresentado ao bispo por padroeiros, indivíduos ou operações que adquiririam esse privilégio por serviços assinalados que prestarão à paróquia.
O pároco, ou administrador paroquial, é o representante do bispo na paróquia. Ninguém ali pode exercer uma função eclesiástica sem sua licença, ou do bispo, em particular. Só o pároco tem o direito de pregar, de batizar, de ministrar a extrema-unção, de assistir os casamentos e de presidir os enterros. Então, essa é a autoridade do administrador paroquial, do pároco. Ele pode delegar, e sim, pode permitir que um outro padre venha fazer batizado, celebrar a missa, faça a pregação, faça uma missa de corpo presente. Sim. Assista um casamento, sim, mas só com a autorização dele. Os párocos não existiam nos primeiros séculos da igreja, porque os bispos desempenhavam eles mesmos a maior parte das funções sacras e mais tarde enviavam a locais afastados com delegações temporárias, sacerdotes ligados à sua igreja catedral. Catedral que tem a cátedra, que tem a cadeira do bispo, para a celebração dos ofícios e administração dos sacramentos. Os párocos são colocados pelo bispo superiores aos párocos de uma circuncisão maior. Então, cada um tem um a seu respeito. Então, temos aqueles párocos ou administradores paroquiais e seus ajudantes, que são os vigários e também os diáconos permanentes. Há também outros padres que são os vigários, capelões e são nomeados pelo bispo. Quando vaga uma paróquia, é confiada provisoriamente a um outro até que ele nomeie. Então, também há escolas, hospitais ou como base aérea que tenham capelão militar. O hospital pode ter um capelão hospitalar. Uma escola pode ter um capelão também. Católico é aquele que é batizado e professa exteriormente que é membro da Igreja Católica. Então, nós vemos, creio na Igreja Católica. A Igreja Católica é a instituição que tem a função de salvação das almas, de levar ao conhecimento da fé, e aquele que crê e forem batizados serão salvos. Temos então a autoridade do Santo Padre, o Papa, juntamente com o Papa tem os bispos e os cooperadores dos bispos, que são os sacerdotes e diáconos. Mas a Igreja Católica corresponde a todos os fiéis católicos e nós nos tornamos católicos pelo santo batismo e vamos então pertencer a essa associação, a essa sociedade que é a Igreja Católica. Então, todos nós batizados somos filhos da Igreja, estamos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos membros da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos membros do corpo místico de Jesus Cristo, Cristo, cabeça, e nós, seus membros. Isso devemos entender para entender o mistério que representa a Igreja e também vai ser o motivo de nós, mais à frente, estudarmos a uma outra verdade de nossa fé, que é a comunhão dos santos. Então, nós devemos lembrar que nós somos ligados a nosso Senhor Jesus Cristo pelo batismo. Então,
rezemos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, rezemos pelos nossos bispos, Dom João e Dom Valdemar, e rezemos também pelos nossos párocos, nossos padres de cada um de suas paróquias, e também quantos padres, como diz o Papa Francisco, o padre é como um avião, só se torna notícia quando cai. Infelizmente, só quando vemos notícias de uma queda de um padre é que nós temos notícia. Mas precisamos rezar pelos sacerdotes. Então, reze hoje. Se você sabe de um padre que está passando por dificuldades na sua vocação, na perseverança da sua vocação, reze por ele. Mais do que ficar falando, fofocando, é importante que nós rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelo bispo, rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar bênção a todos os nossos ouvintes, lembrando também aquilo que Nossa Senhora diz em Fátima. Rezai o terço todos os dias. Estamos no rosário, somos nós que ganhamos. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti para fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, de São José, Santa Teresinha e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.